Olá, amigos, amigas, irmãos, irmãs, famílias que eu prezo muito. A família é fundamental, célula primordial dentro de uma sociedade que forma uma sociedade saudável. Por isso devemos valorizar, acima de tudo, a família tradicional, principalmente. Gente, escolhi esse momento, esse horário, que é um horário mais tranquilo, mais calmo, né? Para poder fazer essa postagem e algumas colocações que eu acho de suma importância e é pertinente para o momento. Acabamos de acompanhar aí um julgamento em que houve uma condenação de um ex-presidente em que no momento em que se candidatou, era a nossa esperança. A esperança de um povo sofrido, carente, necessitado. De um povo que tem sede, voracidade por justiça. E ele falhou. Ele falhou como tantos outros falharam. Nós temos exemplos do passado. Fernando Collor, que agora quer ser candidato novamente. Eu, sinceramente, eu teria vergonha na cara, jamais faria isso. Mas eu fico me perguntando, ao invés de perguntar que Brasil você quer para o futuro, eu fico me perguntando o seguinte: que tipo de homens e mulheres o Brasil quer para o futuro? Que tipo de homens e mulheres nós estamos formando no nosso dia a dia, no seio escolar, desde o primário, ensino médio, universidades, no seio familiar, socialmente falando, que tipo de mulheres, que tipo de homens nós queremos para o futuro? Porque serão esses homens e essas mulheres que farão o papel desses que estão aí. Decidirão as nossas vidas, democraticamente falando. Uma democracia verdadeira, liberdade verdadeira. Decidirão os projetos, o executivo, né, se fará desenvolver os projetos aprovados e assim por diante. Bom, isso tudo nós sabemos, mas eu fiz o preâmbulo para vocês entenderem o meu ponto de vista. Então vejam, eu vou falar por mim, né? Cada um dos senhores e senhoras falam por vocês, eu falo por mim. Eu recebi uma educação, e uma educação onde meu pai, que foi policial a vida inteira, ele dizia que a honestidade era de fundamental importância. A humildade era um fator ímpar na vida de um homem. E ele me ensinou tantas coisas bonitas, e não só me ensinou, como me deu exemplos, né, durante todos os anos, desde quando nasci até a sua partida em março de 2007, e que eu sinto até hoje. Um ícone na minha vida, um ponto de referência, o meu norte, o meu tudo. O pouco que sou hoje devo a ele. A educação que recebi principalmente dele. Óbvio, recebi a parte educacional escolar, né? Com relação aos costumes, me adequei, me enquadrei aos costumes do nosso país, do nosso Brasil, mas ele foi o tudo, ele foi meu ponto de referência. E ele também veio de origens humildes, de família humilde, e ele aprendeu. E ele tinha uma vida reta, ele tinha uma vida honesta. Então aí eu fico me perguntando, e às vezes eu fico pensando em algumas coisas. Vejam só, eu, quando jovem, segui minha vida reta, cumprindo com a minha obrigação, e longe de mim fazer os meus pais passarem vergonha comigo. Aonde quer que seja, da forma que fosse. Lógico, cometi meus erros, né? Um errinho aqui, outro ali, mas meu pai sempre
me corrigindo e sempre mostrando para mim que às vezes errar uma vez é do ser humano, errar 2 vezes já é burrice. Então, nós não podemos errar em determinados momentos da vida da gente. Então vejam, por exemplo, eu ingressei no Corpo de Bombeiros, né? Lá foi tranquilo, aprendi muito, sabe? Aprendi muito no Corpo de Bombeiros, com relação principalmente à parte fraternal, à compaixão. Muito legal, muito legal. Poucas pessoas conhecem, e as que não conhecem deveriam conhecer. Depois, no policiamento aqui em São Paulo, eu também aprendi muito. E pude aprender e ensinar, sabe? E ganhar experiência e passar experiências para companheiros. Então, eu me sentia, graças a Deus, um homem pronto, né? E procurava cumprir com aquilo que prometi ao meu pai. Aquilo que me comprometi com o meu pai, né? E passar para os meus filhos também exemplos como meu pai me passou, para que fossem bons homens e amanhã depois tivessem caráter, honra, e não enganassem as pessoas e não passassem por cima das pessoas como um rolo compressor. Então, eu tenho alguns exemplos de vida, né, que eu gostaria de comentar com vocês. Por isso que eu falei que deixei por esse horário, um horário mais calmo. Eu me lembro um dia que eu prendi um usuário de droga e ele tinha uma quantidade, sabe, grande de droga, de madrugada aqui em São Paulo. Hoje a gente pode comentar que os anos se passaram, isso faz 20 anos atrás, mais de 20 anos. E eu me lembro que tinham acho que 2 ou 3 tijolos de maconha, acho que uns 2 quilos de cocaína. Eu me lembro que a família de poder aquisitivo alto, economicamente, ofereceram para mim e para o meu companheiro R$1 milhão naquela oportunidade. Eu tinha acabado de me casar, estava de dívida até o pescoço, não tinha carro naquela época, não tinha casa própria, pagava aluguel. E a família nos chamou em particular, médico, empresário, para a gente não prender o rapaz que era da família deles. Ele era de Portugal, mas era da família, estava aqui clandestinamente. E havia se casado há 6 meses com uma moça que também não era assim parente de 1º grau, mas também era da família. Era um tipo de parente de 2º grau que casou-se com o rapaz. Obviamente, a família não gostaria que ele fosse extraditado e preso. E ofereceram R$1 milhão. E aí? O que você faria no meu lugar? 2h30 da manhã. E fomos chamados porque ele estava batendo na moça. Aí ao chegar lá descobrimos tudo. Não teve jeito. Condução para o DP e providências. E a família ficou com raiva. Mas e aí? O que você faria? Pegaria R$1 milhão? Se você estivesse necessitando, e na oportunidade, como eu disse, eu estava, pegaria R$1 milhão? Ou faria o que fizemos? E aí? Talvez alguns do meu meio pegariam R$1 milhão. Como hoje, alguns pegariam. A grande maioria não, mas uma minoria sim. Pegariam. Né? Às vezes revoltados por serem tratados com descaso, com desrespeito, por esse governo do PSDB ditador, que se une a Ney Santos, enfim, aquela história que a gente já sabe. Talvez pegassem. Nós não pegamos. Eu tenho consciência tranquila com relação a isso. Na minha cidade, eu fui para minha cidade
e descobri que os caras estavam roubando a prefeitura com combustível. Iam lá, abasteciam um carro e a conta ia para a prefeitura. Aí houve um processo enorme, isso fez parte do processo. Descobri que os caras estavam roubando a cidade, o município de São Carlos. Isso há alguns anos atrás. Aí o que acontece? Sobrou para os caras. Demorou, mas sobrou. Os anos se passaram, foram julgados e condenados. E tiveram que devolver, ressarcir a prefeitura, alguns ficaram até presos, dormindo na cadeia durante um bom período. E aí você faria o quê? Se uniria a eles? Pegaria o dinheiro, algum dinheiro que eles ofereceram? Né? Ou denunciaria eles e apresentaria as provas que você levantou? Porque eu, como polícia na época, mesmo sendo meio político, defendendo a minha classe, envolvido ali, apoiava até um candidato na época, mas eu não deixei de ser polícia. Acho que eles se esqueceram disso. Eu acabei descobrindo toda a falcatrua e o grupo de pessoas que faziam parte dessa falcatrua. E alguns, de repente, até vão me ver fazendo essa postagem aqui agora, né? E aí o que você faria? Se uniria a eles? Pegaria a bufunfa? Fiaria no bolso, ficaria quietinho, deixaria o povo de São Carlos se estrumbicar ou denunciaria eles? Me lembro que eu fui na Intersom, o Juquita falou assim para mim, você tem certeza do que você está falando? Você está mexendo com famílias tradicionais de São Carlos. Eu falei, amigo, tradicional sou eu. Eu nasci num quartinho de madeira da Santa Casa. Esses caras vieram estudar em Universidade Federal, USP aqui, e ficaram aqui porque gostaram da cidade. Eles deveriam ser gratos à cidade. E não é isso que a gente viu no passado aí, principalmente mais recente. Meter a mão na cidade. Bom, aí eu fui conselheiro fiscal de uma entidade de classe da Polícia Militar. Eu não queria ir para lá. Eu fui induzido a ir para lá por um coronel que já faleceu, que Deus o tenha. Chegando lá, eu descobri que era verdade mesmo. Os caras deitavam e rolavam e nadavam de braçada. Logicamente que eu não podia deixar transparecer o que eu queria lá. Então deu uma de João sem braço, pô. Sou polícia, não sou tonto. E lá eu tava lidando só com cobra criada. Então deu uma de bobo, de coitado, e fui juntando a documentação, Bom, por fim, em um ano, eu fui lá para ficar 4 anos, era o mandato. Fiquei 1 ano e 8 meses, saí de lá em junho de 2006, com um processo, e entrei com um processo no Ministério Público contra eles, com 1.473 páginas, que até onde eu pude acompanhar já tinha 1.600 páginas. Eu tenho, inclusive, alertando, hein? Eu tenho cópia na íntegra, inclusive de perícia contábil, tudo, do IC, tenho tudo, viu? Das 11 acusações que nós fizemos, a perícia constatou e confirmou as 11. As 11. O processo não foi contaminado. Estava tudo devidamente comprovado. Só que o processo no Ministério Público, ele sumia e aparecia. Só a gente não encontrava o processo. Eu ia no 23DP, não estava. Eu ia no Ministério Público, não estava. Eu ia no 23, meu advogado procurava, não estava. Aí nós descobrimos que havia uma situação aí e que era para congelar o processo. Por fim, nunca nos deram uma resposta do processo. Eu tenho ele na íntegra. Se alguém que quiser dar um grito, tanto do Ministério Público quanto dessa entidade de classe, que a maioria sabe qual é, pode gritar. E a cópia na íntegra que eu tenho não está na minha casa não, viu? E se vir aqui bancar o besta, vai tomar tiro. Tá? Vai tomar tiro. Porque tem polícia aí, tem uns polícia aí, tem uns caras que eles ameaçaram já de morte. E nem lá em São Carlos. Lá em São Carlos me ameaçaram de morte, fiquei 45 dias no interior de Minas. Por causa das denúncias lá. No final acarretou, alguns anos depois, na condenação.
Aqui também oferece morte. Então esse é o país que nós vivemos, né? Então, gente, que tipo de homem e mulher o Brasil quer? Está trabalhando a educação dos vossos filhos para que amanhã vocês estão semeando. Amanhã vocês querem colher o quê? Eu, dentro da minha família, já tenho o objetivo certo, eu sei o que eu quero. E eu dou exemplo, e explico para eles o porquê disso ou daquilo, e porque faço isso ou porque faço aquilo. Né? Ah, pai, mas aquele assalto a banco, que nem teve um assalto a banco aqui em São Paulo alguns anos atrás, nós pegamos os assaltantes à noite. Aliás, foi eu e o meu companheiro que avistamos o primeiro carro dos assaltantes. Bateram as características do assalto a banco. Pegamos eles aqui no KM18 da Anhanguera e tinham 2 malotes de dinheiro. Não sumiu uma nota. Uma nota dos 2 malotes que estavam no porta-mala daquele Pointer, Passat Pointer 1.8 na época. Uma nota não sumiu. Foi tudo pro DP. E os caras tiveram que contar nota por nota, nota por nota, nota por nota. Né? E eu falo com o maior orgulho, porque na época, a pessoa que comandava o nosso pelotão, uma pessoa que é meu irmão até hoje, meu compadre, foi padrinho de casamento meu. Irmãozão. Aí eu pergunto pra você, na hora ali, 2 horas da manhã, pega uma lota ou não pega? Quem pegaria? Você pegaria? Você pegaria malote? Ou você pegaria um pacote de dinheiro? Ou você faria como nós fizemos? Apresentaria tudo no distrito policial honestamente. Depois, no que se dane. Mas, enquanto fosse da nossa competência. Então, por que eu estou comentando isso com os senhores e senhoras? Existem pessoas hoje, até do meio policial, que me taxam de burro, de honestinho demais. Dizem que eu sou muito moralista, sou um cara chato. Eu fui, inclusive, olha só, hein, que eu vou dizer para os senhores e senhoras. Eu fui bloqueado em vários lugares onde tentei trabalhar. Eu fui bloqueado em muitos lugares de âmbito político. Por que eu fui bloqueado? E o medo? Eles achavam que eu iria chegar lá e fazer o mesmo que fiz no passado. E iria mesmo. Iria mesmo. Caiu aqui, ó. Aqui eu escrevo bem, hein? E agora com o computador ficou mais fácil ainda. Então, fui chamado de burro, ignorante, moralista, etc, etc, etc. Alguns falavam que eu tinha interesse político. Hoje estou com 53 anos, aposentado. Nunca fui candidato a deputado, nada. Fui uma vez lá em São Carlos, foi uma experiência ruim, amarga, como já disse. Uma família que eu batalhei para recuperar um jovem usuário de droga. Tirar daquela vida cruel e perversa. Uma família com 4 pessoas, dizer que 2 iriam votar em mim e 2 iriam votar no menino que caiu de paraquedas lá, só porque era filho de um juiz, de um desembargador. Por R$60 o voto? Ah, tá de brincadeira. Ali eu falei, isso aqui não é pra mim. E Deus escreve certo por linhas tortas, porque o senhor cai num lugar desse. O sujeito começa a... Ah, meu amigo, a batata dele vai assar. Por isso que eu fico assustado às vezes, né? Com alguns amigos meus, que profissionalmente, como profissional de polícia, sensacional. Não tenho o que falar. Digno dos mais nobres elogios. Mas como político, pelo amor do meu filhinho. Eu não estou falando nem do Olímpio e nem do Augusto. Né?
a priori eles estão cumprindo com os papéis deles. Falando dos outros, Telhada, Camilo, etc. E os que passaram também aí, que só votavam com o governo aqui em São Paulo. Bom, então, tudo isso para dizer para os senhores e senhoras que eu tenho amigos petistas, eu tenho amigos PSDBistas, eu tenho amigos PMDBistas, eu tenho amigos de vários partidos políticos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não posso perder amizade com todo mundo. É óbvio que eu não posso me relacionar com vagabundo, porque aí a minha credibilidade vai pro saco. Né? Como é que fica? Alguém vê e fala, olha lá, o cara é ladrão, ó, Cesário tá andando com o cara, então eu tenho que tomar cuidado. Mas uma família, duas, três famílias aí de amigos que são petistas, conversando numa boa. Olha, cometeu crime tem que pagar. Tem provas? Tem. Não iria chegar lá num colegiado se não tivesse fundamentos. Se não estivesse devidamente fundamentado. Os caras não iam pagar esse mico. Tenho certeza disso. Isso eu conheço bem. 30 anos de polícia e conheço bem Ministério Público e Judiciário. Então, não importa o partido, se é do PT, PSDB, PMDB, PLPP, PLPP, como eu sempre falei. Está envolvido, cometeu crime, tem provas, tem áudios, vídeos, tem delações, tem cadeia. Tem cadeia. O Zé entrou no quintal lá, roubou lá a calça, a camisa, roubou, né, furtou lá e tal. Tá preso. O João tá desempregado, não pagou a pensão alimentícia, tá preso. A Georgina foi lá, roubou pote de manteiga, furtou no mercado, roubou, 5 anos pegou. Não sei nem se foi libertada. Agora, nego rouba bilhões, trilhões e tá tudo certo? Não importa o partido. Aí me vêm alguns amigos petistas e falam pra mim, mas Cesário, eu ainda ajudo o Lula. Ajudo o Lula e ele não vai ser condenado porque nós vamos lutar, nós vamos brigar, tal. Só que aí eu vou ver, muitas destas pessoas, elas foram ajudadas. Elas fazem parte há muitos anos do contexto. E elas não querem enxergar aquilo. E como o Brasil é como é, elas querem continuar vivendo o que estão vivendo. A receber os benefícios. Que muitos são beneficiados. Até hoje. E se o Lula voltar, essas centenas de milhares de pessoas continuarão a serem beneficiadas. Se o PSDB entrar, centenas de milhares de pessoas serão beneficiadas. Eu estou falando de centenas de milhares, se não for mais. Estou jogando por baixo. Então, as pessoas não querem perder aquilo que elas acreditam, que conquistaram ao longo dos anos, apoiando aquele grupo. Acreditando naqueles ideais. Elas não querem perder. Elas não estão dispostas a pensar no coletivo, nos necessitados e carentes, nos que estão morrendo em beira de calçada. Não! Estão preocupadas com o bem-estar delas e da família delas, dos benefícios que eles recebem. Esta é a questão. E nós sabemos que boa parte do nosso povo brasileiro não é politizado. Gente, tem muita gente nesse momento, mas muita gente assim que vocês cairiam de costa. São milhões de pessoas. Sabe com o que eles estão preocupados? Carnaval. Carnaval. Não estão preocupados com o país, com o Brasil. Estão preocupados com o carnaval. Carnaval que meninas de 12, 13, 14 anos são engravidadas e os pais, ó,
muitas moças são estupradas, cocaína, maconha, crack, corre a doidada, de drogas, homicídios são praticados, guerras, homicídios. E aliás é o seguinte, tem lugares por aí que aproveitam a calada da noite dos bailes carnavalescos, dos desfiles carnavalescos, para aprovar matérias importantes, aprovar projetos importantes, mas sempre contra o povo brasileiro. Então tem milhões de pessoas nesse momento que estão pensando assim, como é que eu vou carnaval? Como é que eu vou curtir o carnaval? Como é que vai ser o carnaval? Então eu considero o Brasil a minha casa. Se a minha casa está cheia de gente doente, meus irmãos e irmãs estão doentes, como é que eu vou fazer festa? Pense, eu estou na minha casa aqui, eu tenho minha família. O meu filho, a minha esposa não está bem, está doente, eu vou fazer festa? Pensem, pensem. Um monte de gente passando fome por aí, precisando de bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa família, sabe, auxílio isso, auxílio aquilo, e vai se gastar dinheiro com carnaval? Gente, pensa. Vamos pensar, gente, pelo amor de Deus. Tá? Então que Brasil é este? Aí vem essa emissora de televisão Rede Globo perguntando em 15 segundos que Brasil você quer para o futuro. Opa, peraí, vira a página, vírgula. Quais são os homens e mulheres que nós queremos governando o nosso país no futuro? Que tipo de homens e mulheres nós queremos para governar o nosso país no futuro, para decidirem as nossas vidas no futuro, as vidas dos nossos filhos e netos? Esse é o ponto. Porque a emissora de televisão ela poderia estar brigando muito 20 anos atrás. Ela sempre brigou pela parte econômica, que a toca. O resto que se dane. Agora começou a dar um chutinho, mas chutar cachorro morto até eu. Até eu. Né? Então, gente, não dá mais. Num país onde quem trabalha honestamente, paga seus impostos, não aceita corrupção, bandidagem, propinas, é taxado de trouxa e barrado em tudo quanto é lugar. É o malquisto. É o cara que... Esse não serve, esse é ruim. Deus me livre. É honesto. Esse não presta, é honesto. É moralista, não presta, é ruim. Agora, enquanto isso, políticos corruptos roubam, saqueiam, recebem propinas, praticam tráfico de influências e são tratados com benevolência. São respeitados, são tratados com carinho. Enquanto alguns ganham casas, eu me sacrifico para ter uma casa financiada em 25 anos. Ai, meu Deus do céu! Enquanto alguns roubam a Caixa Econômica Federal, outros de uma terceirizada que presta serviço para ela, arrebentam os mutuários aí, que estão querendo negociar com ela há muito tempo, mas não vale a pena. O que eu percebo é que elas não, a Caixa Econômica Federal, ela não tem essa vontade. É mais interessante reintegrar posse do imóvel e vendê-lo por um preço mais alto. Então, eu estou fazendo essa postagem, gente, para dizer que nós precisamos pensar o que nós queremos para o nosso Brasil, na verdade, nua e crua, são homens e mulheres decentes, do bem, sabe, com caráter, honestos,
com brio, patriotas, que de fato querem o melhor para a nação, para o país, para o povo brasileiro. E não esses que lá atrás se diziam os salvadores da pátria, os caras pintadas, os defensores dos trabalhadores, os defensores da democracia brasileira, os guerrilheiros. Hoje se perguntam para eles: vocês governaram todos esses anos. Trilhões foram levados em 32 anos. Trilhões e trilhões foram levados. Centenas de milhares de milhão de pessoas perderam a vida em detrimento do desvio do recurso financeiro público. Por falta de médico, medicamento, etc, etc, etc. O que vocês sabem sobre isso? Nada. Não tenho nada a ver com isso. Nunca vi. Nunca ouvi falar. Presidente, o senhor está envolvido aqui na situação. Não. Presidente, a mala estava... Não. Não. Não é minha, não. Sei de nada, não. Presidente, mas 8 pessoas, 10 pessoas na minha estão dizendo que o senhor estava envolvido, que o senhor tal, que o dinheiro que está lá fora é da senhora, é do senhor, que isso aqui tal, pá. Não é nada meu, não. Tenho nada a ver com isso, não. Né? Tanto que o Lula sentiu muito a ausência do Cabral. E o Cabral pediu desculpa porque não pôde comparecer. Então, gente, pelo amor do meu cilinho, FHC, ou FHC, tenha santa paciência, viu? Tenha santa paciência, viu? Que nós sabemos da sua história, de tudo que aconteceu nos governos do PSDB, as privatizações. Ninguém aqui nasceu ontem, não, viu? Eu nasci em 64, ano de revolução, meu filho. Viu? Então, é importante que os senhores e senhoras de bem, famílias de bem, entendam isso. Que estes senhores, se é que a gente pode chamá-los de senhores e senhoras, que estão nos roubando, saqueando, aceitando propina de empresários para favorecê-los, esses caras eram aqueles caras lá atrás que diz que o regime militar era o terror. O regime militar era o terror. Só que antes do regime militar, Roberto Marinho, dono das organizações Globo no Futuro, financiou e apoiou o regime militar juntamente com um grupo de burgueses, porque sabiam que o país ia ser vendido. Já estava sendo vendido. E eles não queriam perder as boquinhas. Forçaram os militares a assumirem. Forçaram. Induziram. E quando os militares tentaram devolver o poder, Roberto Marinho é histórico. Basta, hoje você tem tecnologia, livros. Roberto Marinho disse o seguinte: agora não. Agora não é o momento, porque a oposição está forte. Se nós pegarmos o governo de volta agora, haverão eleições. E havendo eleições, eles serão a maioria. Entendeu? O Brasil é isso, é um jogo de interesses. É um jogo onde a busca pelo poder é voraz. Mas para que ter o poder? Para roubar o país. Para saquear o país. Porque eles faziam isso antes do regime militar e continuaram fazendo depois do regime militar. Esta é a pura verdade. Agora, o que me entristece é eu ser taxado de burro, de ignorante, de moralista, de imbecil, porque fiz o certo. Então,
A minha indignação é em nome de todos os homens e mulheres desse país que fizeram o certo. Por isso a minha indignação. Porque a grande maioria trabalhando, pagando os impostos, fazendo direito, muitos, como tinham essa condição, brigando para denunciar, para botar neguinho na cadeia, sabe? Para botar os caras na cadeia. Bandidos, ladrões, seja do mais simples até o mais poderoso. Ah, nós não prestamos. Quem quer botar bandido na cadeia não presta. Podem ver. A polícia é criticada. A Rede Globo é uma que critica a polícia, principalmente a polícia militar, dioturnamente. Por quê? Eles não gostam. Eles não querem pôr bandido na cadeia. Eles não têm esse interesse. Né? Então, lembra a Fátima Bernardes? Tem que socorrer primeiro o marginal, deixa o policial aí, depois socorre. É lindo, né? Esse ator, há pouco tempo agora, até hoje ele não esquece do sargento, deve estar apaixonado pelo sargento. Quer dizer, os caras acham que pode tudo. Eles querem o poder para isso, não para servir a nossa nação, servir o nosso país. Eles querem o poder para serem servidos. E não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que devem funcionar. Pelo menos conforme os preceitos da nossa Constituição Federal e do nosso Código Penal. Uma vez se candidatou-se, foi eleito. É para servir e não ser servido. Aí os caras, é um tal de, você sabe com quem você está falando? Não, porque aqui quem manda sou eu. Aí tal, depende, quer dizer, democracia onde? Que democracia é essa? Que nesses últimos 32 anos, eles decidem aumento salarial para eles enfiam os projetos goela abaixo. Agora veja só, projeto ficha limpa. 2,5 milhões de assinaturas. Fora via computador, que foi mais de 2 milhões. É a vontade do povo ou não é? É democracia ou não é? Ah, mas aí, né? Aprovaram, mas com ressalva, tem que ir devagar. Aí bate lá no Supremo Tribunal Federal. Mas lá tem Gilmar Mendes, gente. Lá tem Alexandre de Moraes. E etc, etc, etc. Que ao invés de prender, solta, libera, em nome da democracia, que nunca existiu nesse país. O povo despercebidamente foi manipulado, ludibriado, despercebidamente. E o povo, infelizmente, foi enganado, porque o que nós vivemos nos últimos 32 anos foram ditaduras governistas. Ditaduras puras. E que tivemos que aceitar goela abaixo projetos mirabolantes, projetos assim, absurdos, em detrimento da conta. Porque no final quem paga a conta é o povo, são os trabalhadores. Mas os trabalhadores de verdade, viu, PT? Viu, PSDB? Viu, PMDB? Os trabalhadores de verdade, que fazem girar lá o impostômetro sem parar, dia e noite. Os trabalhadores de verdade. Então é isso, gente. Escolhi esse momento mais calmo, mais tranquilo, para poder fazer essa minha postagem e botar para fora esse meu sentimento. É um momento de vitória, é um momento de glória, e queremos, seja o Lula, seja Eduardo Cunha, seja Michel Temer, seja Dilma, seja FHC, seja Geraldo Alckmin, seja José Serra, seja lá quem for, preso.
criminoso, roubou a nação, preso. Sabe? No passado eu até tive um pouquinho de idealismo partidário, mais pela polícia militar para defender a minha classe. Hoje, eu defendo a minha classe e ponto. E os direitos do povo. Partido eu não quero nem saber. Nem saber. Vai me desculpar. Sabe? E eu não sei o que será das próximas eleições, que serão das próximas eleições. Vamos ver aí o que acontece. Nós precisamos de alguém que tenha braço forte. Braço forte. E para isso, nós não podemos ficar eternamente deitado em berço esplêndido. Boa noite, gente. Que Deus abençoe a cada um dos senhores e senhoras e seus familiares. Beijo em seus corações. E desculpe o desabafo.